Uma das cidades mais antigas da humanidade, Jerusalém deveria ser um símbolo da tolerância e da busca pela paz. Cristãos, muçulmanos e considerar o sagrado local por abrigar símbolos que são pilares dessas religiões. Com registros históricos de quase 5.000 anos, a cidade de Jerusalém tornada-se símbolo dos povos reunidos ao redor da religião judaica. De acordo com os livros sagrados do Torá, textos pilares da tradição judaica, e do Antigo Testamento da Bíblia, que também compartilha escrituras presentes na Torá, Davi fez da cidade a capital do reino de Israel e Judá após uma conquista militar e reinou até 970 AC após um período de estabilidade, com a construção de um templo sagrado pelo rei Salomão, filho de Davi. Jerusalém foi invadida pelo Império Assírio em 722 AC. Parte do povo judeu foi tomado como escravo nas cidades da região da Mesopotâmia, que atualmente compreende parte do Iraque. Com as derrotas militares assírias e o fortalecimento do Império Persa, os vistos voltaram à terra e reconstruída o Templo de Salomão, que foi destruído durante o ataque das tropas do Império Assírio. Comuns, um novo período de relativa paz seria encerrado no século IV AC com as conquistas militares de Alexandre, o Grande, que tomaram Jerusalém como parte do Império Macedônico. Revoltas populares buscavam maior autonomia da região, que jamais reconquistaria sua autonomia completa. No século IAC, os romanos passaram a administrar a região, colocando no poder um monarca alinhado com os interesses dos dominadores. É nessa época que dá-se início à narrativa do Novo Testamento. Na região da Judéia controlada pelos romanos, nasce um judeu chamado Jesus que reúne seguidores e torna-se o mestre que inspiraria uma nova religião. Enquanto os seguidores de Jesus buscam espalhar seus ensinamentos nas décadas que seguem como narrativas bíblicas, uma nova guerra afeta a região. No ano 66 DC, setores da população judaica lideram uma rebelião contra a dominação do Império Romano. A revolta é reprimida com violência pelos imperadores Vespasiano e Tito. Impossível na destruição do Templo de Salomão. Da construção, restou apenas o Muro das Lamentações, que é um dos símbolos sagrados para os árabes. A destruição de parte de Jerusalém culminou com uma política liderada pelo Império Romano de expulsar sistematicamente os analisando que viviam na região, em um período conhecido como diáspora. Os imperadores trataram de sufocar a cultura judaica e as manifestações religiosas, mudando o nome de Jerusalém para Helea Capitolina. Apesar de outros períodos de revoltas judaicas durante o século II DC, Roma exerceu sua hegemonia sobre a região. No século IV DC, o Império Romano foi convertido ao cristianismo, o que também influenciou definitivamente a cidade de Jerusalém. Após a divisão do Império entre a administração ocidental e oriental, que ficou conhecido como Império Bizantino, uma administração local tratou de reforçar os símbolos que representam os episódios sagrados para os cristãos. Em 335, foi construída a Igreja do Santo Sepulcro, que corresponderia ao local onde Jesus teria sido crucificado, enterrado e depois ressuscitado. No século VII, um novo movimento religioso forneceu os novos ingredientes culturais e políticos para a região. Influenciado pela tradição monoteísta judaico-cristã, Abraão, Moisés e Jesus são considerados profetas. O islamismo ganhou adeptos no Oriente Médio de maneira vertiginosa. Liderados pelo profeta Mohammed, chamado popularmente como Maomé na cultura ocidental, os ensinamentos uniram diferentes povos que viviam na região. Com o fortalecimento político e a organização administrativa de grupos unidos ao redor do Islã, houve uma expansão territorial por porções da Ásia, norte da África e até a Europa, com a conquista de territórios que atualmente relativos a Portugal e Espanha. Em 638, líderes colonos conquistaram a cidade de Jerusalém e territórios que faziam parte do Império Bizantino. Após os séculos da diáspora, além de assegurar segurança religiosa aos cristãos que viviam na cidade, após a vitória militar, foram promulgadas leis que autorizavam os estudantes a regressarem à cidade. Por conta da influência judaico-cristã, Jerusalém foi considerada uma das 3 cidades mais sagradas do islamismo, construída no Santuário do Domo da Rocha, que até hoje marca a arquitetura local com sua grande cúpula dourada. Durante anos, houve estabilidade relativa na região. Uma iniciativa liderada por nobres europeus e autoridades cristãs, no entanto, levaria Jerusalém para um novo período de guerras. Em 1095, o Papa Urbano II fez uma convocação para que o território conhecido como Terra Santa voltasse ao domínio cristão. Com uma absoluta hegemonia ideológica e cultural na Europa,
A Igreja Católica rapidamente conseguiu adeptos para dar início à campanha militar que ficou conhecida como as Cruzadas. Em 1099, Jerusalém foi conquistado pelas tropas cristãs, que promoveram um banho de sangue na cidade, devosos e foram massacrados e expulsos de suas terras. Décadas depois, a cidade retomou novamente as posses colonas, com uma campanha liderada pelo comandante militar Saladino. De acordo com os registros históricos, os fatos também foram autorizados a retornar para a cidade. Nos séculos seguintes, reinos originários da região da Turquia dominariam a região. Em 1517, o Império Otomano controlaria Jerusalém. Durante um processo de expansão, em 1453, o sultão Mehmed II daria fim ao Império Bizantino e colocaria parte dos territórios asiáticos sob influência muçulmana. A história de disputas ao redor do território só retornaria à cena após 500 anos, durante a expansão colonial dos países europeus em territórios da África e da Ásia e os episódios que culminaram com a Primeira Guerra Mundial. O Império Britânico toma Jerusalém do Império Otomano em 1917. O território, conhecido como Palestina, ficaria sob a administração política do Reino Unido. Grupos árabes, de religião muçulmana, e conviviam no território. A relação entre os dois colonizados começou a escalar em tensão à medida em que grupos judaicos iniciaram um movimento político que ficou conhecido como sionismo, em um cenário de antissemitismo histórico na Europa, que culminaria com a política deliberada de extermínio durante o regime nazista na década de 1940. Os membros da comunidade judaica defendiam o retorno das populações historicamente dispersas após a diáspora para cidades que faziam parte do antigo reino de Israel. Em busca de independência, grupos judaicos organizaram movimentos de resistência contra os britânicos, além de buscar expulsar os árabes que viviam na região. Em 1946, um ataque terrorista com bombas destruiu parte do Hotel Rei Davi, localizado na cidade de Jerusalém, e matou 91 pessoas. Os autores: uma organização paramilitar de inspiração sionista chamada Irgun, que desejava atingir os funcionários do Reino Unido que administravam a Palestina. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os britânicos ensaiavam entregar as suas antigas possessões coloniais e promover a autonomia da região. Recém-criada em 1947, uma Organização das Nações Unidas, ONU, propunha um plano de partilha da Palestina, com a criação de um Estado judeu e um árabe, como cidades de Jerusalém e Belém ficariam sob controle internacional. Apesar de nações árabes mostrarem-se contrárias à proposta, a maioria dos países presentes na conferência concordaram com a partilha. A diplomacia não deu resultados, entretanto, em 1948, quando o mandato britânico se encerraria sobre a região palestina, israelenses e palestinos iniciaram uma guerra pelo controle do território. Em 14 de maio, Davi Ben-Gurion desenvolveu a independência do Estado de Israel, não reconhecendo a soberania das cidades que realizou a independência do futuro Estado árabe. Apesar das aplicações militares de nações aliadas dos unicosos, Israel conseguiu defender-se e avançar em conquistas militares pela região. A cidade de Jerusalém foi dividida entre a administração judaica e o governo árabe da Jordânia. Israel considera a porção oeste da cidade como a capital do país. Após uma nova escalada de tensões na década de 1960, que resultou em uma nova guerra entre Israel e os países árabes, como tropas judaicas também anexaram a porção leste de Jerusalém. Desde então, Tratado de Paz tentam costurar um acordo que garanta a soberania de Israel, mas também promovam a independência dos territórios palestinos. A maior parte dessas regiões está ocupada pelos israelenses. No entanto, a falta de diálogo e os episódios de movimentos paramilitares livresos, que realizaram atentados terroristas pela região durante as últimas décadas, não fornecem um vislumbre sequer para uma solução a curto prazo. Após acompanhar todo esse relato, é possível perceber o quão desastrosa será a medida de Donald Trump ao reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Tantas lições da história e parece que não aprendemos nada. Essa foi mais uma história das cidades mais antigas.